juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos observado há algumas semanas já, não é? Sobre o tema da bibliologia, tanto na EBD, como também sequenciado disso, nós temos visto nos cultos também falando a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje não é diferente, a gente vai prosseguir dessa forma, dando continuidade assim. Hoje pela manhã a gente viu na EBD sobre a necessidade que temos das Escrituras para crermos no Evangelho, para o sustento da nossa vida espiritual e para sabermos a vontade do Senhor nosso Deus. E diante disso agora nós vamos ver um pouco sobre a superioridade das Escrituras. A grande ideia que eu gostaria que nós tivéssemos em mente ao final dessa mensagem é que a gente venha a ter em grande estima as Escrituras, amando-a com uma aspiração tal que as maiores fortunas e os aceitáveis prazeres sejam de todos considerados refúgio diante da gloriosa Escritura. Nós temos observado em mensagens passadas, nas EBDs, temas como a inspiração, como inerrância, como a infalibilidade das Escrituras, como revelação geral, revelação especial. Tudo que envolve o tema bibliologia nós temos visto. Mas se a gente dizermos apenas esses temas, declararmos apenas que as Escrituras são inspiradas, inerrantes, e nós não pararmos de observarmos um pouco mais a fundo e não declararmos algo além, ação de Deus para nós, mas eu acredito que nós carecemos destacar esse tema aqui das Escrituras para as nossas vidas e que ela precisa ser realidade para nós. A superioridade das Escrituras. Nós vimos também que ela é suficiente e além de ser suficiente, ela é superior a todas as vozes que ecoam nesse mundo ao nosso redor. A gente falou um pouquinho desse assunto no domingo passado, tanto na EBD como em abordagens também na pregação. Então, a gente temos várias vozes, e nós temos as Escrituras, que é a voz do Senhor nosso Deus, que ela é tanto suficiente, mas a gente tem que entender que ela é superior a todas essas vozes que tem ao nosso redor. Eu gostaria que diante disso você pudesse pensar na seguinte probabilidade. Não importa se você não gosta de ler, se você não é um leitor, não, mas vamos dizer que hipoteticamente você é um leitor assíduo, que você ama a leitura. E digamos que você tem um seu autor favorito, geralmente as pessoas que gostam de ler, né? Recebe desse autor um livro, que era um livro que você ansiava muito, que você desejava muito ter esse livro, e você recebe desse autor esse livro. E esse livro, ele vem com uma dedicatória do autor para você. Eu acredito que você ainda vai ficar mais animado, digamos assim, mais ensoberbecido ainda, porque o camarada deu para você aquilo que você ansiava, aquela obra que você desejava, e ele ainda dedicou de forma, vou dizer assim, amorosa para você, porque ele sabe que você gosta dos escritos dele e você gosta dele. Digamos que hipoteticamente isso aconteça, e você recebeu. Você tem o livro do autor, essa obra era uma obra que você ansiava ter, era uma obra que você ansiava receber, você recebeu, ela foi dedicada, está lá assinada nas páginas dela para você, mas você não tem o autor ao seu lado. Você tem o pensamento do autor ao seu lado. Digamos que quando você lê, possa ser que algumas de suas emoções, alguns sentimentos, eles sejam aflorados, sejam mexidos dentro de você, mas o autor ele não está ao seu lado. Isso acontece com os livros que não são inspirados, com os livros que são a parte das Escrituras. As Escrituras é o único livro inspirado e ela contém a assinatura fiel do seu autor. E que em todo o momento que eu e você abrimos as páginas das Sagradas Escrituras, é o único livro que o autor está ao nosso lado.
Os livros não inspirados, quando você abre eles, você tem a escrita do autor, mas você não escuta a voz do autor e ele não está ao seu lado. Com as escrituras é diferente. O autor está do nosso lado e nós escutamos a voz desse autor sagrado, que é o Senhor nosso Deus. E as nossas emoções, elas são de fato e verdadeiramente movidas, transformadas. E nós, às vezes, quando lemos as escrituras, nós vamos sentir sensações e sentimentos e emoções como um tipo de alegria, de refrigério, de consolo, de correção até por algum pecado que ela nos confronta naquele determinado momento que nós estamos lendo as escrituras. Nós vamos ter essas emoções sentidas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, porque ela é revelada pelo Senhor nosso Deus. Enquanto livros comuns, eles transmitem conhecimentos de um determinado autor, e esse autor ele está totalmente distante, as Escrituras têm o seu autor diretamente falando comigo e com você quando a gente abre. Essa é as Escrituras. Tem uma frase interessante do pastor Augusto Nicodemos que ele diz o seguinte: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir a voz de Deus de maneira audível. Leia ela em voz alta. Nós vamos ouvir a voz de Deus. As Escrituras é o autor ao nosso lado a todos os momentos. Eu gostaria que nós pudéssemos nos dirigir para o Salmo 19. A gente vai se deter nesses versículos de 7 a 11, mas eu gostaria de ler todo o Salmo 19. Salmo 19. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai de seu aposento, e como um herói se alegra, e percorre todo o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor, eles são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, mais do que o ouro puro, mais doces que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os propósitos, os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, nós te louvamos pela tua palavra revelada. Obrigado porque o Senhor ecoou a tua voz ao nosso coração, aos nossos ouvidos. Obrigado pela tua palavra lida. Te pedimos que o teu Santo Espírito seja agora aquele prometido instrutor que nos ensina as verdades contidas nas Escrituras. Dar-nos um coração e mentes reverentes, Senhor, à tua santa palavra. Transforma-nos e seremos transformados, Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, esses salmos ele vai se dividir naquilo que nós temos visto e já sabemos, né, na revelação geral, a revelação geral de Deus aos homens, do versículos de 1 a 6, né? E a revelação de Deus por meio da natureza, ele vai dizer os elementos que anunciam a glória de Deus. Essa é uma revelação geral de Deus para todos os homens. E depois o salmista ele faz uma transição da revelação geral para a revelação especial, que no caso aqui ele vai dizer que é as Escrituras. Pela revelação geral, que é essa da natureza, da criação de todas as coisas, nós podemos dizer
que é um tipo de revelação que ela é muda, ela é sem discurso, ela é uma revelação apenas aos nossos olhos. Nós não vemos a criação falar, obviamente que eu não estou falando de nós humanos, fazemos parte da criação sim, mas os céus, os elementos que compõem o universo, eles não falam, eles são mudos, então elas são uma revelação aos nossos olhos que apontam que existe um Criador. Isso é fato. Ao contrário da revelação especial, que é essa segunda revelação que o salmista vai começar a discorrer a partir do verso de número 7, que é a revelação especial de Deus. E ele vai destacar aqui a relação que existe entre Deus e o seu povo. Na primeira revelação, ele destaca a relação de Deus com toda a criação e com a revelação especial, especialmente que as Escrituras é a revelação de Deus unicamente ao seu povo. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos esses versículos de 7 a 11. E dentro desses versículos, vocês receberam no esboçozinho aí de vocês, vai ter muitas repetições. Então nós vamos ver hoje a respeito da origem das Escrituras. Nós vamos ver a respeito dos atributos que as Escrituras possuem. Nós vamos ver também os benefícios das Escrituras para a vida do crente. E por fim, no versículo de número 10, eu gostaria de ver com os irmãos a respeito do valor que as Escrituras elas têm para as nossas vidas. Então eu gostaria que nós pudéssemos observarmos isso junto, o título das Escrituras, a origem das Escrituras, o atributo das Escrituras e o benefício das Escrituras. É isso que a gente vai ver nos próximos 3 versos, o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9. Então, em Salmos 19, o versículo 1 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Quando ele fala que está Deus, e quer dizer no hebraico Elohim, aquilo que eu já mencionei para os irmãos, é Deus se revelando à criação, aos seres humanos. O salmista, quando ele faz a transição para falar das Escrituras, se você observar na sua Bíblia, eu acredito que vai ter a palavra Senhor e ela está em letra maiúscula. O nome Senhor está em letra maiúscula, que vai indicar ali em hebraico o nome Yahvé, que significa direcionado unicamente ao povo da aliança. As Escrituras direcionadas ao povo pactual, que Deus fez um pacto e é direcionada a eles. Davi mostrou o modo que Deus interage, se relaciona com as criaturas por meio da revelação geral, declarando o nome Deus, falando o nome Deus, né, que significa Elohim, que representa essa relação com as criaturas. Depois ele fala o nome Senhor, Yahvé, que é a relação dele com o povo pactual. E por que ele faz isso? Para mostrar como aquele povo deveria abraçar a lei, abraçar a instrução do Senhor e viver de maneira diferente no meio daqueles povos nas quais eles estavam incluídos. Os povos, então, deveriam olhar para eles e serem diferentes a partir do modo de vida que eles viviam, porque eles criam e obedeciam à lei do Senhor Deus. Tá? Então, é isso que eu gostaria de acompanhar com os irmãos no decorrer dessa exposição. No versículo de número 7, nós vamos ter o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então nós vamos ter a lei, que é o título, e nós vamos ter a origem. Em todos nós vamos ter isso daí, é repetitivo. Nós vamos ter título, origem, atributo e restauração, e benefício, perdão. Então eu gostaria de ver com os irmãos a respeito dos títulos, dos atributos e do benefício das Escrituras para nossas vidas. Então, a respeito do primeiro aí que ele vai falar, do primeiro título, né, que ele vai dizer, a lei do Senhor. A lei aqui é basicamente a Torá e indica a instrução ou o ensino. É o manual de regras de como o povo pactual, o povo da aliança deveria viver diante das nações que eles estavam adentrando. Então, a lei do Senhor significa isso. Deus dá uma lei que indica que aquele povo ele era distinto.
E eles deveriam viver conforme essas leis, conforme estava destacado nessas leis. A lei, ela significa também instrução e ensino. A lei, ela servia para ensinar e para instruir o povo. A gente vai ver isso em Provérbios, capítulo 1, versículo de número 8. Filho meu, não te aparta do ensino da tua mãe, ouve a instrução do teu pai, se eu não estou enganado, mas vai falar a respeito disso em Provérbios 1:8. Então, a lei, ela tem esse propósito. Agora, falar a respeito do atributo. A lei do Senhor é perfeita. É a ideia de que a lei do Senhor, ela não carece de nada além para ser complementada a ela. É uma lei que não carece de emendas, de novas legislações que vai ser acoplada a ela. Ela não carece, ela abarca tudo que a vida do homem precisa. Todas as coisas, toda a instrução que o povo de Deus precisa, todas as instruções que o homem precisa saber para em quem crê e como viver, está contida na lei do Senhor Jesus, porque ela é perfeita. Se nós observarmos a lei dos homens, no nosso contexto brasileiro mesmo, nós vamos ver que tem algumas leis que elas são, tem algumas características de moralidade, de justiça. Isso dá-se o fato porque nós, como seres humanos, compartilhamos de alguns atributos de Deus que são comunicáveis a nós, como o amor. Deus é amor, é um atributo. Nós amamos as pessoas. A justiça, Deus também compartilha em certo ponto essa justiça com nós. E nesse sentido, a lei dos homens, em alguns momentos, elas vão se mostrar retas e justas. Mas em muitos momentos nós vamos ver algumas obscuridades nas mentes de homens que formulam leis por conta do pecado que esses homens, que toda a criação sofreu. Algumas leis que nós vemos que podem até ser caracterizadas pelos que eles dizem como sendo leis que são morais. Mas a gente pode dizer que a grande maioria delas acabam se tornando que ser leis que são morais e legais, mas que acabam se tornando leis que são imorais. Um exemplo disso, a legalização do casamento homossexual. É uma lei que aos olhos dos homens é legal. Para eles, moralmente está correto. Aos olhos de Deus, é uma lei que é imoral. Né? E são leis que têm variações, que mudam. Um outro exemplo que eu peguei aqui de algumas leis que mudaram aqui no nosso país, talvez os mais velhos sabiam já disso, alguns mais novos não sei se não. Diz que o adultério no Brasil ele era considerado crime desde o ano de 1830, mas ele passou a ser descriminalizado em 28 de março de 2005. O adultério, então, antes era considerado crime no nosso país, depois ele foi descriminalizado. Mudou-se a lei dos homens. Nos anos de 1824 até 1940, na Constituição brasileira proibia todos os tipos de abortos que fossem possíveis. Para qualquer que fosse o caso, era considerado um atentado à vida, era considerado homicídio. O que é que nós temos visto no nosso país? A descriminalização do aborto. Né? As leis recebendo emendas, recebendo reformulações e mudando, diferente da lei do Senhor nosso Deus. O salmista, no Salmos 119, verso 96, vai dizer: tenho visto que toda a perfeição tem limite, mas o teu mandamento, ele é ilimitado. É perfeito. A lei do Senhor, ela não vai receber nenhum tipo de emenda. Nós podemos confiar. Não vai mudar. Passado, presente e futuro, ela é eterna, é para sempre. Eu vendo o pastor Steve Lawson pregando, ele, se eu não estou enganado, no testemunho dele, ele vai dizer que estava se formando na área jurídica, ele ia ser advogado, e ele começava a observar a respeito das leis, que hoje aqui era uma coisa, depois quando ele ia ler para um próximo estudo, para uma defesa, um tipo de coisa, aquela lei já tinha mudado, já tinha sofrido um tipo de emenda, e foi onde ele disse que decidiu não viver com base nisso, com base nessas leis variáveis. Eu não estou querendo dizer aqui que quem está estudando em área de advocacia está cometendo um erro, um equívoco, não é isso. O que eu estou querendo dizer é sobre um testemunho que ele vê de uma lei que é perfeita, invariável e que não muda, para uma lei que é imperfeita, variável e constantemente muda, que é a lei dos homens. Nós podemos ter certeza, amados, que a lei do Senhor, ela é
perfeita. E qual o benefício dessa perfeição para as nossas vidas? Vai dizer que ela restaura a alma. Esse é o benefício das Escrituras, da lei do Senhor para mim e para a sua vida. Ela restaura a alma. Quando a gente volta um pouquinho aí no versículo 6 desse salmo, ele vai falar a respeito do sol, não é? Que o sol ele percorre de uma extremidade à outra. E a gente vê o que é que o sol faz. Quais os benefícios que o sol traz para a vida humana? O sol ele gera vida. Ele produz vida para a natureza, para os seres humanos, e uma variedade de coisas. E ele vai aqui fazer um tipo de paralelo com o que a lei do Senhor faz com esse aspecto da criação que é usado com o sol. Assim como o sol ele dá vida para a criação e mantém vida, as escrituras, a lei do Senhor, ela gera, ela restaura a alma. Aqui é a ideia de regeneração, de um novo nascimento. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo vai falar em Efésios capítulo 2. E ele nos deu vida, ele nos restaurou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As Escrituras, a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, vai dizer que nós fomos gerados por uma semente que é imperecível, que é a palavra de Deus. Falando a respeito de restauração ainda, nós vamos ver em Romanos 1,16 que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fala a respeito de regeneração. A lei do Senhor, ela transforma a vida dos homens. A lei de Deus, ela é o antídoto para nos restaurar. Deus faz uso da sua lei para essa restauração. Assim como o sol é uma luz que beneficia o corpo, assim as Escrituras beneficiam a alma, lhe dando vida. É isso que as Escrituras fazem por nós. Eu e você que já cremos no Senhor Jesus Cristo, nós já temos esse benefício, irmãos. A nossa alma ela foi restaurada, ela foi transformada, nós saímos daquele estado de putrefação espiritual para uma nova carne, uma nova vida espiritual. Nós somos novos, regenerados pelo poder das Escrituras. Vamos seguir para o próximo título. Atributo e benefício vai dizer na segunda linha do versículo 7 que a lei do Senhor ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Vai falar do título, que é o testemunho e a origem. O testemunho do Senhor. O que significa isso? A lei significa lá que a gente viu instrução e ensino. O testemunho indica que as Escrituras, elas testificam sobre a pessoa de Deus. É isso que as Escrituras fazem. Tudo o que nós precisamos saber a respeito da pessoa de Deus está contida lá. Eu não estou dizendo que toda a mente de Deus está contida lá, que a gente viu hoje de manhã na EBD, que não. Deus não revelou toda a sua mente a nós. Mas tudo o que nós precisamos está testificado nas Escrituras, para que a gente venha saber por meio do testemunho. Se a gente pegar a ideia do campo jurídico e nós perguntarmos assim, para que serve uma testemunha? Nós sabemos que a testemunha ela serve para corroborar com a justiça e ajudar na elucidação de algum fato, algum crime, alguma coisa ocorrida. Que careceu, ela está lá. Assim é as Escrituras. Assim como essa testemunha que vai para o âmbito jurídico e ela faz uma declaração lá que ela deve dizer toda a verdade, nada além da verdade, as Escrituras nós temos toda a verdade e nada além da verdade. E essa é a verdade do próprio Deus. Esse é o papel das Escrituras. Ela dá testemunho do que Deus fez, do que Deus é e do que Deus faz. Nós temos visto a respeito do testemunho geral na natureza, que Davi falou, e agora Davi faz aqui, então, mostrando sobre o testemunho especial revelado nas Escrituras. Esse é o outro título que é dado às Escrituras. Nós temos a sua origem, que ela vem do Senhor, significa dizer que ela é inspirada, segundo Timóteo 3, de 15 a 17, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. É a ideia de que ser soprada por Deus. Deus usou a pena dos autores para transmitir aquilo que ele queria transmitir para nós.
Então ela tem essa origem que ela é divina. As escrituras, elas são divinas. Aí vai declarar agora o seu atributo. Vai dizer que o testemunho do Senhor, ele é fiel. É a ideia de que as suas palavras, elas são totalmente confiáveis. São palavras que são fidedignas. São palavras que merecem a nossa confiança. Nesse mundo de engano em que nós vivemos, onde a infidelidade reina, nós podemos confiar nas Escrituras. Qual é uma das frases mais ouvidas que nós, conversando com algumas pessoas hoje, falando a respeito dessa questão de fidelidade, de confiança, nós escutamos? Rapaz, nós não podemos mais confiar em ninguém. Você fala alguma coisa assim que a gente se espanta e diz, eita, rapaz, não dá mais para confiar em ninguém, não. Por conta dessa variedade de coisas que tem, dessa infidelidade das pessoas que são variáveis, nós temos diante de nós um testemunho do Senhor que ele é fiel. Ele é totalmente confiável. Salmo 111, versículo 7 diz assim: as obras de suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus ensinamentos, eles são fiéis. Então, esse é um atributo das Escrituras. Eles são fiéis. Mas agora, qual o benefício? Perdão. O benefício é que ele dá sabedoria aos simples. E o que é sabedoria? Eu acredito que os irmãos já sabem que sabedoria, segundo o conceito bíblico, não é a ideia de eu ter inteligência, saber todas as coisas de história, de geografia e por aí vai. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com o modo pela qual eu pego as verdades das Escrituras e aplico na minha vida prática. Essa é a ideia de sabedoria. É isso que ele está dizendo aqui. Ele pega o mais simples dos crentes. As Escrituras têm esse poder de pegar, porque ela é fiel. O mais simples dos crentes, irmãos, e lhe dar sabedoria e ele saber aplicar na sua vida todo o proceder na qual ele deve viver diariamente de modo prático. Esse é o poder das Escrituras. Se nós pegarmos Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, ele vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e dá sem reservas para aqueles que desejarem. Ele vai fazer a comparação entre a sabedoria mundana, que é diabólica, e a sabedoria que vem de Deus. Então, a sabedoria que vem de Deus, ela se baseia nas Escrituras, ela é fiel. Se nós pararmos e observarmos o modo de conversas, nos nossos trabalhos mesmo, alguma conversa informal que você tenha com pessoas ao seu redor, ou que você esteja a escutar e você não esteja envolvido, mas você está ali. Você começa a ouvir comentários das pessoas a respeito de casamento, de política, de sexualidade, de criminalidade, e essas coisas cotidianas, corriqueiras do nosso dia a dia. E você vai ver o modo pelas quais essas pessoas, elas dão as suas opiniões. Você vai ver que é totalmente destoante com o que as Escrituras dizem. Agora você pega um crente fiel, que ama as Escrituras, que se baseia toda a sua vida nela, e você vê o comentário desse crente. É um comentário de sabedoria. É um comentário totalmente diferente. Esse é o benefício das Escrituras para a nossa vida. O versículo de número 8, ele vai dizer que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos dizem respeito a um corpo doutrinário, princípios e verdades. Ou seja, não se trata de algo que é aleatório. A Bíblia não é um compêndio enciclopédico que tem coisas aleatórias. Até livros comuns que a gente lê, você vê que tem uma organização de pensamento que geralmente é sistemática e os autores fazem. Bons livros geralmente têm isso, né? Então, as Escrituras, ela contém esse corpo doutrinário de princípios e verdades. Não é algo aleatório, não é algo que é solto. Ela possui algo que é totalmente vigoroso para o nosso crescimento, algo que é robusto e que é substancial para dirigir todo o corpo de Cristo para que ele possa ser edificado. A gente viu hoje pela manhã em 2 Pedro 2:2, se eu não estou enganado,
que as Escrituras nós temos que ansiá-la como bebês que anseiam um genuíno leite para o crescimento. É isso que as Escrituras elas promovem com esse corpo doutrinário, pelos seus preceitos. Nesses preceitos ou doutrinas, nós encontramos o quê? Nós encontramos a respeito da doutrina de Deus, da pessoa de Deus, do Espírito Santo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A doutrina do casamento, como a gente deve viver no nosso casamento. Se a gente ler Efésios 5, dos 22 em diante, a gente vai ver como a gente deve, como esposas, se postar para com os nossos maridos. Maridos, como nós devemos nos postar para com as nossas esposas. Os filhos, como os filhos devem se portar para com os pais. Os empregados, como eles devem se portar para com os seus patrões. Os patrões, de modo contrário, para com os empregados. Isso é doutrina. Então, ela não é algo aleatório, ela é algo que nos orienta. Isso são as Escrituras. Esse é o título. Agora vamos correr aqui e ver. Eu não tinha passado, me perdoe. O atributo das Escrituras. Vai dizer que as Escrituras, os preceitos do Senhor, eles são retos. Indica que é um caminho reto, é um guia correto, é uma vereda correta, é uma vereda totalmente perfeita, é um chão plano, sem nenhum tipo de depressão, não tem aquelas, digamos assim, veredas que são tortuosas, não são aquelas pistas ou avenidas que quando a gente vai em carro viajando, tem algumas curvas bem sinuosas e perigosas. Não, o caminho das Escrituras, os preceitos do Senhor, elas são retas. E ela apresenta ao crente o caminho pela qual ele deve seguir. É um caminho que ele é bem pavimentado. E ele é pavimentado pelo quê? Por aquilo que a gente acabou de ver sobre os preceitos, sobre um corpo doutrinário que é apresentado para nós. O caminho pela qual ele nos guia é um corpo doutrinário que é aquilo que Deus deseja pela qual nós venhamos a viver. Essa ideia de caminho nos faz lembrar o Salmo 119, versículo 105, diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós temos diante das Escrituras algo que nos regenera, ela é perfeita, nós vimos que ela é fiel, que ela nos dá sabedoria, e nós vimos que ela é reta. E o seu benefício, nós vamos ver agora que ela alegra o coração, na parte A do versículo de número 8. A alegria aqui simplesmente se refere ao modo como nós andamos no caminho correto. Significa o quê? É o que eu obedeço. Porque eu obedeço esse corpo doutrinário, porque eu obedeço esses preceitos do Senhor, é que ela alegra o meu coração. É a ideia de a ideia de pecado, que significa errar o alvo. Eu saio do caminho, se eu sou um crente verdadeiro, eu vou ficar entristecido por aquilo que eu cometi de errado. E alegria significa então que quando eu obedeço os preceitos, vivo com base nesse caminho reto, que é pavimentado por esse corpo doutrinário, que é a vontade do Senhor Deus, eu os obedeço, então meu coração se torna alegre. É isso que significa dizer. É a ideia de que Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Temos a paz. Antes, porque nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, não tinha como sermos alegres. Nós vivíamos aquela pessoa que ela não é salva, que ela não creu no Senhor Jesus Cristo, ela não pode dizer que ela é uma pessoa verdadeiramente alegre. Ela tem um conflito, ela tem uma falta de paz dentro dela que não permite isso na vida dela. Nós que seguimos esses preceitos do Senhor, nós podemos ter a certeza que somos alegres. Eu não estou dizendo aqui que somos isentos de tribulações, de sofrimentos e de lutas. Mas nós temos essa alegria, porque nós temos a paz com Deus. Isso nos dá alegria. A alegria também pode ser um pouco mais estendida para que nós venhamos a saber aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 58, que em Deus o nosso trabalho ele não é vão.
Vai dar a ideia também de que nós temos a esperança de uma vida eterna. Embora todos esses sofrimentos que a gente enfrenta nesse mundo agora, nós temos a certeza e alegramos o nosso coração pela bendita esperança que nos aguarda. É isso que a palavra de Deus, ela traz de benefício para as nossas vidas. Tem uma frase aqui de um determinado autor que está comentando esse versículo, que ele diz o seguinte: ele fala assim: quando você tem alegria e tristeza. Aí ele diz o seguinte: quão odiosa é a profanidade desses cristãos que negligenciam as Santas Escrituras e se entregam à leitura de outros livros. Quantas horas preciosas tantos gastam, e não somente em dias de trabalho, mas dias santos, em romances tolos, histórias fantásticas, poemas lascivos. E por que contentar-se em ser animado e satisfeito, quando só se pode obter alegria plena neste santo livro? Outros livros podem nos consolar das tristezas exteriores, mas não dos medos interiores. Eles podem alegrar a mente, mas não acalmam a nossa consciência. Pode acender uma faísca reluzente de alegria, mas não aquecem a alma com um fogo duradouro e de firmes consolações. Só as Escrituras podem fazer isso. E aqui ele não está querendo dizer que você não possa ler outros livros. Eu creio que ficou entendido. Mas que a gente só recebe verdadeira alegria, somos beneficiados quando nós seguimos os preceitos do Senhor. Vamos passar para o próximo? O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor se refere a ordenanças. É ordens. Os mandamentos do Senhor são ordens. São as suas ordens para os seus filhos. E quando a gente diz que uma coisa é ordem, é a ideia de quem é pai. Quando eu digo quando nós dizemos para os nossos filhos, não faça isso, você está dizendo para ele verdadeiramente não fazer, ou você está dando uma opção para ele não fazer? Pergunta retórica, não precisa de resposta. É obviamente que ele está dizendo que ele não tem sugestão, não é opcional para ele. Ele tem que fazer. Isso significa os mandamentos. Não é a ideia de que são sugestões, mas são ordens que são totalmente claras e são ordens que são compreensíveis. Deixa eu passar aqui, irmão. Me perdoe que eu sempre me atrapalho com esses discursos. Origem e benefício. Eu já vou deixar assim, mas vai ficar mais fácil, tá? Me perdoe. Então, aquilo que a gente falou há pouco sobre a Bíblia contém preceitos que são um corpo doutrinário e ela contém esses mandamentos. A gente falou sobre, por exemplo, a doutrina do casamento. Lá nas Escrituras não é opcional quando ele diz que as esposas devem sujeitar os seus maridos. É uma ordem. Não é opcional quando as Escrituras dizem para eu, como marido, amar a minha esposa a ponto de, se preciso for, eu dar minha vida por ela. É uma ordem, é um mandamento, não é algo que é sugestivo. Se nós lermos o Romanos 13, que vai falar a respeito de nós, como nos portarmos diante das autoridades civis, ali não é uma opção para nós, irmãos. É uma ordem. Até com esses governos terríveis que são. Imagina só que Paulo está escrevendo ali para um império romano que perseguia os cristãos e um camarada escreveu um negócio desse. Eu tenho que me submeter? Quanto mais nós, que nem passamos por perseguição religiosa, vamos ser convenientes com isso. Então, não são opções, são ordens. As Escrituras, elas não podem ser tomadas como um cardápio, um menu que a gente vai, né, no restaurante e opa, deixa eu ver. Não, isso aqui não me agrada, eu não quero. Porque isso aqui não vai descer muito bem, vai me fazer mal, porque eu tenho gastrite. Eu quero isso aqui me faz bem. Não é sugestão, é ordens. O que a Bíblia diz que tem que ser. Os mandamentos do Senhor, eles devem ser seguidos por nós. Qual é o atributo desse mandamento? Ele é puro. Não há nenhum tipo de resquício de imundícia, mas indica que as Escrituras, elas são impecáveis. Indica também que as Escrituras são totalmente claras.
Aí remete a essa questão do mandamento. As escrituras, ela tem clareza. Ela é inteligível para todo ser humano. Aquilo que o homem precisa saber, entender e conhecer para crer e para viver o que crê é totalmente claro e inteligível. Vamos pegar o exemplo dos 10 mandamentos. É ou não é claro? Não matarás. O que é não matarás, irmãos? É não matarás, né? Não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. As escrituras, ela é pura, inteligível, compreensível e totalmente clara. Todo o conselho de Deus, ele é claro. Por isso que Jesus, diversas vezes, quando ele se encontrava principalmente com os fariseus, não é? Eles tinham pensamentos distorcidos e errados a respeito da interpretação das escrituras. Jesus vai dizer assim: vocês não leram que as escrituras dizem assim? Não lestes que desde um princípio Deus fez homem e mulher? Né? Sempre Jesus vai estar remetendo a que foi dito nas escrituras, porque ele está dizendo que se vocês leem, porque elas são puras e claras, vocês vão entender. As escrituras, ela tem esse atributo que ela é pura, ela é clara. Voltando, errei de novo. Agora é o benefício. Ela ilumina os olhos. Isso indica que a parte das escrituras, desse mandamento que é puro do Senhor, todos os homens que ainda não creem no evangelho, eles andam vagueando nas suas trevas. É como aquilo que Paulo diz, que eles andam tateando, né? Não sabendo onde é que põe o pé, onde põe a mão, tentando apalpar as coisas que estão no escuro. As escrituras, ela tem esse benefício que ela ilumina os nossos olhos. Pessoas mais ricas, inteligentes, criadoras de sistemas, de tecnologias, sem as escrituras, essas pessoas, elas estão numa cegueira, elas não estão seus olhos espirituais iluminados. Mas aquele que creu no Senhor Jesus Cristo é como que o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, que ele recebe aquela, digamos assim, cirurgia espiritual oftalmológica, é assim que fala? Acredito que seja, que é tirada as escamas dos seus olhos para que ele possa crer no evangelho. Ela ilumina os olhos. É isso que as escrituras fazem. É esse benefício que nós recebemos das escrituras, irmãos. Nossos olhos sem o evangelho, sem Cristo, eram apenas trevas. As nossas mentes eram totalmente um breu de trevas. Nós fomos iluminados. Esse é o benefício das escrituras. Charles Spurgeon, ele falando a respeito dessa iluminação das escrituras para os nossos olhos, ele diz o seguinte: se há uma visão turva de tristeza ou pecado, as escrituras é um habilidoso oftalmologista e deixa os olhos limpos e claros. Olhe para o sol e ele acabará com seus olhos. Olhe para a luz do Apocalipse e os seus olhos serão iluminados. A pureza da neve, ela cega os viajantes dos Alpes, mas a pureza da verdade de Deus tem efeito contrário. Ela cura a cegueira natural da alma. Fomos curados dessa cegueira. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos para o próximo, versículo de número 9. O salmista agora vai destacar mais um título. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Título, origem, atributo e benefício. Título, origem, atributo e benefício. Ele vai falar a respeito do temor do Senhor. Nós cantamos aqui, acho que o primeiro louvor, que pedia para que Deus ele possa ser o nosso universo. A ideia de temor aqui se refere ao modo pela qual, como cristãos, nós prestamos culto de vida diário a Deus em todas as esferas nas quais nós estamos inclusos. Isso aqui é a ideia de temor. É aquele corpo doutrinário que ele é totalmente ativo, que vem das Escrituras, e que ele vai indicar como eu devo prestar a minha adoração diária. Não se resumindo ao culto do domingo ou das quartas-feiras, mas em todos os campos que eu estou incluso. No meu trabalho, na minha escola, na faculdade, onde quer que eu vá. Significa isso. E o propósito desse temor
é para que a gente possa viver de modo reverente diante de Deus com a nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Todo o nosso culto deve ser um culto racional para agradar o Senhor nosso Deus com a nossa vida, de modo prático. Essa é a ideia do temor do Senhor aqui. É a ideia de como nós prestamos o culto a Deus. Todo tipo de culto. Agora vamos fazer até o culto público, ele deve ser baseado pelas Escrituras. Os louvores devem ser baseados pelas Escrituras. O louvor ele deve ser bíblico. O modo de cultuarmos a Deus ele deve ser bíblico. Isso significa esse temor do Senhor. É algo que envolve a reverência. Se nós pegarmos lá o exemplo que teve com o rei Davi. A arca de Deus havia sido tomada, ficado algum tempo na casa de Obed-edom. Depois, algum tempo, Davi manda buscar a arca. Só que Davi ele quebra o modo de culto pela qual deveria ser seguido. Davi manda trazer a arca como? Em carros de bois. E era totalmente proibido. A lei dizia em Êxodo 25 que os levitas eram os únicos que podiam transportar a arca e elas deveriam ser transportadas nos varais, nos ombros dos levitas. Davi então manda trazer a arca e ele vem num tipo de festa lá meio que desenfreada e a arca caminhando com carros de boi, com pessoas não preparadas, irreverentes. E o que acontece no tropicar do carro, o Zá tenta tocar a mão na arca. Morreu. Um modo de culto irreverente. Não foi assim que Deus determinou. Davi quebrou, pessoas foram atingidas por causa do erro cometido por Davi. Então, o temor do Senhor indica o modo de culto que eu presto ao Senhor com a minha vida todos os dias. Esse é o temor do Senhor. Vamos ver agora. O temor do Senhor, ele é limpo, né? É a ideia de que ele não contém nenhum tipo de resquício de imundícia. Aqui também nós temos a doutrina da inerrância. A Bíblia é totalmente sem erros, sem contradições e da infalibilidade das Escrituras. Ou seja, tudo aquilo que as Escrituras diz que acontecerá, não vai falhar. Isso significa a infalibilidade. Ela não contém manchas. Elas são totalmente confiáveis. Se as Escrituras não fossem confiáveis, nós poderíamos voltar a esses versículos de 7 e fazer os seguintes, de 7 a 9, e fazer algumas perguntas inquiridoras para nós. Se as Escrituras elas não são confiáveis, se elas não são aquilo que elas dizem que são, como é então que algo que se diz puro pode tornar uma pessoa que é impura boa, restaurar a alma dela? Como as infidelidades poderiam garantir que possuem palavras confiáveis? Como caminhos tortos e perigosos dariam alegria para um viajante caminhar seguro? Como esses colírios estragados poderiam solucionar as chagas dos nossos olhos? As Escrituras, porém, elas são limpas e elas garantem isso, porque elas são inerrantes, elas são infalíveis. Ela é o oposto de tudo aquilo que é corrupto, de todo colírio estragado, de toda cegueira. Ela é contrária, ela é limpa. Essas são as Escrituras. E qual o seu benefício? Ela permanece para sempre. A ideia aqui remete que esses tesouros das Escrituras, eles são totalmente eternos. Todas as coisas pelas quais os seres humanos buscam, correm atrás, se elevam para obter, para ganhar, para possuir, elas são aquilo que Salomão vai dizer em Eclesiastes, são como bolhas de sabão, são inutilidades, são coisas fúteis, são transitórias, são passageiras. Nós vimos que lá no início, né, nós falamos sobre a lei do Senhor e que elas não podem receber tipos de emendas de homens para mudar, para se adequar à sociedade e à sua vontade. Ela é permanente. E aqui nós podemos, mais uma vez, nos abraçarmos nesse benefício. Ela é invariável, irmãos. Nós podemos estar seguros, por isso é um benefício para nós. Ela permanece para sempre. Quando governos de nações são abalados pela revolução e antigos estatutos são rechaçados, é consolador saber que o trono de Deus é inabalável
E a sua lei é inalterável. Ela é eterna, ela é permanente. Deus prometeu para mim e para você que vai nos levar para a eternidade, que vamos ter os nossos corpos transformados, então ele vai cumprir. Aquele que nos justificou é também aquele que nos santificou, que será aquele que nos glorificará, irmãos. Isso não muda, porque é eterno. Foi isso que ele prometeu para mim e para a sua vida. Esse é o benefício das Escrituras. Por fim, nessa parte de origem, títulos, atributos e benefícios, nós vamos ver sobre os juízos do Senhor, são verdadeiros e inteiramente justos. Só passar aqui, já para ficar no ponto. Muito bem. Aqui, digamos que chega a uma das partes mais duras das Escrituras. As Escrituras contêm ordens, né, mandamentos, devemos seguir, mas elas contêm também juízos. Ela revela como Deus aplica os seus juízos sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que são filhos da ira. O testemunho destaca não apenas o amor de Deus, mas também as sentenças e os juízos de Deus. Apocalipse 21, versículo 11, vai começar a partir dali falar a respeito do trono branco. E nesse trono ele vai dar as sentenças, os juízos a todas as pessoas, grandes e pequenos, sem distinção de classe social, que se manteram rebeldes ao Filho e não creram. Os juízos de Deus estão aplicados sobre aquelas pessoas. Nós vamos ver outra parte do juízo de Deus nas Escrituras, em Daniel capítulo 5, quando o filho de Nabucodonosor, ele, de modo profano, pega as coisas do templo do Senhor, que haviam sido tomadas por seu pai, e ele celebra uma festa e manda trazer os utensílios para beber com as mulheres, com os reis dos outros povos. E as Escrituras vai narrar que o dedo de Deus escreve ali na parede uma sentença de juízo contra aquele rei. Daniel capítulo 5. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Pesado foste na balança e teu reino achado com falta, e serás dividido o teu reino. O juízo de Deus revelado nas Escrituras. As Escrituras, elas também revelam o juízo de Deus. Quais são os atributos desses juízos? Já estava. Eles são verdadeiros. As Escrituras, ela é a fonte de toda a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso Jesus declarando na sua oração sacerdotal. Toda a verdade de Deus está contida nas Escrituras. E somente a verdade das Escrituras, elas são confiáveis. Em oposição aos falsos juízos do mundo, as suas falsas falácias de promessas de felicidade, de restauração tanto para o homem como para o cosmos, a natureza, as Escrituras é a fonte da única verdade. Somente as Escrituras. O seu benefício é que eles são inteiramente justos. Aqui se refere àquela ideia da perfeição que a gente viu lá no começo. A lei do Senhor é perfeita e inteiramente justa, é inteireza, é completude, ela abarca tudo. A justiça de Deus, ela abarca todas as coisas. Se eu vivo, amo e leio, tendo por base essa palavra, e ela abarca todas as coisas, todas as justiças descritas nas Escrituras, atingirá o modo como eu devo viver. E isso se tornará evidente. Se eu digo que creio nesse livro, que abraço esse livro, que amo esse livro, e vivo totalmente contrário ao que está aqui, meu testemunho é mentiroso. Porque ele diz que nós, quando aplicamos essas verdades, a nossa vida ela é totalmente mudada, transformada, de modo inteiro, de modo completo. Não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, que a gente não vai mais pecar, mas que o pecado se fará cada vez mais distante das nossas vidas. Salvo engano, é D.L. Moody, ele diz a seguinte frase. Ou a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Eu acho que tinha escrito na capa da Bíblia dele, tinha a respeito disso. Ou o pecado, ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Então, a inteireza das Escrituras, a Bíblia é inteiramente justa.
E o modo pela qual eu vivo por ela vai mostrar que o meu procedimento é um procedimento justo, um procedimento reto, porque eu vivo com base nessas escrituras. Só o próximo ponto. E aqui nós passamos aí, eu acho que tem um esbocinho de vocês. Perdão. E aqui eu finalizo, irmãos. É só, após fazer esse tributo a respeito da palavra de Deus, o salmista Davi, ele vai mostrar o valor que as escrituras possuem, né? E ele vai dizer, no versículo 10, são mais desejáveis que o ouro. Sim, mais que o ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Então, o valor das escrituras, elas são mais desejáveis do que o ouro. No hebraico aí, os estudiosos vão dizer que esse ouro aqui é a ideia de um ouro que é puro, é um ouro que é fino, é um ouro que é completo, refinado na fornalha, sem nenhum tipo de impureza. E a ideia para se obter o ouro qual é? A pessoa tem que garimpar, escavacar, ter as ferramentas, ela tem que demonstrar um trabalho que é árduo, que é cansativo, ela tem que empregar recursos, digamos, você vai se tornar um minerador, um garimpeiro de ouro, você vai ter que investir seu tempo, seus recursos e mão de obra para você chegar a esse ouro, a esse tesouro. Nas escrituras, nós temos a mesma ideia. Nós precisamos ser garimpeiros. Nós queremos chegar a esses tesouros que são mais desejáveis que todo esse ouro que existe no mundo, todos os benefícios que possam existir. Nós precisamos empregar trabalho árduo, derramar suor, esforço da nossa parte e escavacar como garimpeiros que procuram os tesouros contidos nas escrituras. É necessário a gente falar isso, porque o salmista vai dizer a respeito desse valor. Nada se compara. Quando a gente lê Eclesiastes capítulo 2, Salomão, o homem mais sábio e rico, você vai ver que Salomão ele dá exemplo de coisas que ele realizou. Ele faz uma espécie de jardim do Éden para ele. Você pode ler lá em Eclesiastes 2, perdão. Em Eclesiastes 2, e vai dizer que ele faz um tipo de jardim do Éden. Depois ele contrata toda espécie de músicos e cantores para ele. Depois ele se dá a entrega de todos os tipos de bebidas, de vinhos, de coisas. E ele se entrega a toda a devassidão e a sexualidade para ter mulheres de todos os modos. Todo tipo de riqueza que o mundo diz que é. A suma de tudo no final que ele vai dizer é o quê? É esterco, é vaidade, não é nada. Aí no final o que ele vai dizer? Jovem, teme a Deus. Como é que a gente teme a Deus? Pelas escrituras. Elas são mais valiosas do que todas essas coisas. Que o homem mais sábio do mundo não só disse de modo retórico, mas ele viveu na pele. Ele fez, experimentou e na sua conclusão ele disse que é tudo vaidade. É tudo vaidade. Então as escrituras, ela excede todas as coisas e ela é mais valorosa do que o ouro. Depois ele vai dizer, aí a segunda metáfora, ele usa a primeira metáfora ilustrando com o ouro. Depois ele vai falar a respeito do mel. Ele vai dizer o seguinte: são mais doces do que o mel que goteja dos favos. O mel era uma iguaria que era extremamente fina e tinha uma grande significância para aquele povo. Porque naquela época não existia tantas coisas, digamos assim, adoçantes na mesa das pessoas. O mel era o principal elemento que trazia doçura para a vida das pessoas, para o alimento das pessoas, para as mesas das pessoas. E era considerado de extremo valor também. E é interessante dizer, você vê na sua Bíblia, que vai dizer que é um mel que goteja, que pinga, que escorre. E os estudos dizem que esse é o mel mais saboroso que tem. É o mel que goteja, que escorre, que destila. E ele compara isso com as escrituras, irmãos. Ela é valorosa porque ela traz doçura para as nossas vidas, para as nossas almas. Isso é o poder das escrituras. Isso é fantástico.
As Escrituras assim as Escrituras. Devemos nos deleitarmos nela, amá-la. Devemos degustar as doçuras das Escrituras de modo obediente, pois o que há de mais doce quanto ao sabor da magnífica palavra de Deus? Deleite-se na doçura das Escrituras. Eu quero finalizar citando aqui 4 versículos das Escrituras. O primeiro dele está em Mateus 4, e na realidade aqui Jesus está citando lá Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 97, ele vai dizer: como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Andando conforme a tua palavra. Lucas 11, 28 vai dizer: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Isaías 48. Seca-se a relva, caem as suas flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Louvado seja Deus. As Escrituras, elas são superiores a tudo, meus irmãos. Que passemos a amá-la, a empregar nossas forças, recursos e suor, para que a gente possa lê-la e aplicá-la às nossas vidas, porque ela é superior a todas as coisas. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, pela riqueza da tua palavra, pela restauração, Senhor, e regeneração que ela trouxe às nossas vidas, pela sabedoria quando nós éramos tolos, Senhor, pela iluminação das nossas mentes e olhos que estavam em trevas. Obrigado por nos conduzir por um caminho, Senhor, que não é tortuoso. Esse é o poder da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, e passamos e possamos amá-la verdadeiramente a cada dia e seguir tudo aquilo que o Senhor designou que nós venhamos a fazer, que está descrita lá, Senhor. Nos abençoa, Senhor, como teus filhos. Nos capacita com o teu instrutor, que é o Santo Espírito, para que a gente possa buscar as verdades das Escrituras e compreendê-las e assim aplicá-las. É isso que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.